Mas então, pessoal, tranquilo? Como estamos hoje? A princípio, na aula de hoje, a gente vai terminar aquilo que a gente começou na aula passada, que é a distribuição eletrônica, certo? A gente vai, basicamente, só exercitar um pouquinho. Semana passada eu só joguei o conteúdo, só larguei para vocês. E na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho mais. Tá beleza? Como assim discutir um pouquinho mais, Pita? Bom, vocês lembram que eu falei para vocês da ordem do menos energético para o mais energético? E perguntaram, Pita, mas para que serve isso na prática? Onde que eu vou usar isso, Pita? Tá. Eu sei, relaxa, não me odeiem, guys. Isso aí eu não estou dizendo para vocês porque eu odeio vocês, quero que vocês decorem muita coisa. Eu estou falando isso para vocês porque é importante para vocês fazerem distribuição eletrônica no geral. Tá legal? Toda vez que vocês forem fazer distribuição eletrônica, vocês têm que ter essa ordem decorada. A ordem decorada é essa daqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e assim por diante. E como que você vai usar isso? Vamos lá. A gente vai fazer isso aqui agora. Peguei o carbono e peguei o ferro, que são dois elementos químicos. Primeira coisa que você vai fazer quando você for fazer distribuição eletrônica vai ser descobrir a quantidade de elétrons que aquele átomo tem naquele momento. Como assim naquele momento, Pita? Porque pode ser um íon, cátion, ânion, ou pode ser um átomo no estado fundamental. Se ele for um átomo no estado fundamental, a quantidade de elétrons vai ser igual ao número atômico dele. Vamos lá. Qual que é o número atômico desse carbono aqui? Qual que é o número atômico dele, desse átomo de carbono? Número atômico 6. Muito bem. Então, o número atômico dele é 6 e ele está no estado fundamental. Ele está no estado neutro. O que significa? Significa que ele tem exatamente a mesma quantidade de elétrons que a quantidade de número atômico, a quantidade de prótons no núcleo. Ou seja, ele tem 6 elétrons também. Aí a gente vai fazer aqui a distribuição eletrônica do carbono. A gente sabe que ele tem 6 elétrons, beleza? 6 elétrons. O que eu vou fazer com esses 6 elétrons? Para que eu uso isso? Eu vou colocar esses 6 elétrons nos subníveis dele de acordo com a ordem. Vamos escrever os subníveis na ordem? 1S. O S, ele aguenta quantos elétrons, pessoal? Subnível S de qualquer camada, aguenta quantos? 2, beleza. Então, 1S2. Usei 2 elétrons. Tá, se eu usei 2 e eu tinha 6 ao todo, menos 2, estão sobrando 4. Sobram 4 elétrons ainda. Vamos continuar. Próximo subnível é o 2, camada 2, S também. O subnível S também aguenta quantos elétrons? Subnível S aguenta quantos elétrons? 2. Não a camada 2. Isso. 2. Lembre, o que vai aguentar é o subnível. O subnível ele aguenta o limite máximo de elétrons. O subnível S aguenta 2. O subnível P aguenta 6. O D aguenta 10 e o F aguenta 14 elétrons. O F é o que aguenta mais, né? Vamos lá. Então, independente da camada que ele tiver, o subnível sempre vai aguentar a mesma quantidade. 2, 6, 10 e 14. Então, o subnível S aguenta 2. Usei mais 2 elétrons. Menos 2, sobraram 2. Por último, eu tenho o subnível... Não por último, né? Mas o próximo seria o subnível 2P. O subnível P aguenta quantos elétrons? 6. 4, não. Subnível P aguenta 6. Enfim. Só que sobraram quantos? Eu já usei 4. Ao todo eu tinha 6. Sobraram quantos? Quantos eu posso usar? 2, certo? Então, se eu só tenho 2 para usar, eu só vou usar esses 2. Ou seja, Pita, qual que é a distribuição eletrônica do átomo de carbono no seu estado fundamental? É isso aqui, ó. Distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p2. Ah, mas não é 2p6? 2p6 é o máximo que aquele subnível aguenta. Mas eu não tenho para tanto elétron para preencher o subnível inteiro. Então o subnível ficou só um pouquinho preenchido ali, não ficou cheio. Ficou 2p2. Se ele tivesse mais elétrons, aí eu ia colocar até ficar 2p6, aí eu ia para o próximo. Aí eu ia para o 3s, aí eu ia para o 3p, aí 4s, beleza? Isso aqui era a ordem. Ordem de subnível mais energético, certo? Então, a distribuição eletrônica do carbono ficaria assim. 1s2, 2s2, 2p2. Tá bom? Agora, o próximo é o ferro. Qual é o número atômico do ferro, galerinha? Qual é o número atômico do ferro, do átomo de ferro? 26. 26. 26. Temos 2 números, um número menor, sempre o número atômico, o número maior é a massa dele, massa média, né? Então, tem 26 átomos, então, ou 26 prótons, então, no estado fundamental, o átomo de ferro vai ter 26 elétrons também. Então, vamos lá. A gente quer ter 26 elétrons também?
Só não salvado aqui. Ao todo, a gente sabe que vai ter 26 elétrons, tá bom? Vamos lá. A gente sabe já que o S ele sempre vai aguentar 2, então vamos pular essa parte, vai ficar um S2. Aí depois vem o 2. Aí o 2 vai ficar 2S2. Depois vem o P. O P aguenta quantos elétrons? P aguenta 6, certo? Então, vamos lá. Já usei 4 elétrons ao todo. Menos 4 vai ficar 22. Você já tem mais 22 elétrons para distribuir. O P, ele aguenta no máximo 6. Então, vou colocar os 6 aqui. Aí, menos 6. Aqui deu 16. Depois do 2P6 vem quem? Depois do 2P vem qual subnível energético? Três S2. 3S2. No caso, a gente tem elétrons, vai 3S2. Muito bem. Usamos mais 2, sobraram 14. Agora, depois do 3S2, vai vir o 3P6. Que menos 6 elétrons vai ficar sobrando 8. Aí, você que é precoce demais, você vai olhar e vai vir depois do 3P6 e vai botar o 3D10. Mas presta atenção, relaxa. Depois do 3P6, o subnível mais energético é o 4S2. Peter, como é que você sabe disso? Já falei pra você colocar no seu caderninho. Bota lá, 1, 2, 3, 4 na vertical, né, numa coluna. E na linha, na horizontal, você bota os subníveis. 1 tem um S, o 2 tem um S, tem o P, o 3 tem o S, o P e o D, mas sempre você vai ter que fazer cruzado na diagonal. Nunca pular, fazer na horizontal. Isso aqui é coisa da última aula. Só estou capitulando um pouquinho. Deixa eu apagar isso aqui. Depois do 3P6, vai vir quem? O 4S2. Vai ficar 4S2. Que aí menos 2 é igual a 6. E depois do 4S2, quem consegue me dizer quem vem depois do 4S2? Acho que é o 5S2, não? Não. É o 3D10. É isso aí. Depois do 4S2 vem um 3D10. Aí vem o 3. O 3D aguenta no máximo 10 elétrons. Só que eu só tenho 6. O que sobrou aqui ao todo foi 6. Então vai ficar 3D6. Que é o que sobrou. Se eu tivesse 10 elétrons, eu ia botar os 10. Mas eu tenho 6, só boto 6. Se eu tivesse 11, eu botava 10. E o 1 ficava pro próximo subnível. Tá legal? Aí vai ficar terminando em 3D6. Essa é a distribuição eletrônica dele. Aí vamos lá. Peter, então o último indica quantos elétrons ele tem na camada de valência, certo? Porque com isso você já percebeu balancear. Então, a gente vai chegar na camada de valência. Calma aí, guarda essa pergunta. Professor, nesse caso, gases nobres só poderiam se unir a outros elementos por ligação covalente, já que o único nível é conhecido. Gases nobres, eles não se unem a outros elementos químicos. Os gases nobres, eles não fazem ligações com outros elementos naturalmente, na natureza. O que eles fazem é artificialmente. O ser humano foi lá e conseguiu dar energia para que os gases nobres fizessem ligações covalentes, mas naturalmente ele não faz. Então, a distribuição eletrônica você vai fazer normalmente, mas esse lance do último nível dele ser preenchido não tem nada a ver. Porque, independente de ser preenchido ou cheio, o ser humano foi lá e quebrou essas leis da física. Ou leis da química, né? O ser humano só ignorou isso daí. Então, você não pode fazer essa afirmação, Odan. Mas agora, vamos continuar aqui, ó. Camada de valência e subnível mais energético. É isso que eu queria falar. Existem diferenças de camada de valência para subnível mais energético. Tá legal? O pessoal acha que é a mesma coisa, mas não é. Camada de valência, o que que é? É a camada mais externa da eletrosfera. É a camada que tem o maior número. Aquele primeiro númerozinho, 1S2, 1, aí o 2S2, S2, o 3S2, S3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses são as camadas. Esses são os números das camadas. Ou seja, aquela camada que tiver o maior número, significa que é aquela que é, teoricamente, mais distante do núcleo. Essa camada de valência, essa camada mais externa que é a camada de valência. Por exemplo, ó, a gente tem aqui o 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3S2, 3S10. Essa daqui que a gente já viu que é a distribuição eletrônica do ferro. E esse 4 é a camada de valência. Por quê? Porque eu não quero saber qual é a última camada em subnível em energia. Eu não quero saber qual é o subnível mais energético. Eu quero saber qual é a camada mais externa.
Subnível é cada um desses pontinhos aqui, ó. 1s2 é um subnível, 2s2 é um subnível, 2p6 é um subnível, 3s2 é um subnível. Agora, o 1 é uma camada, o 2 inteiro é uma camada, o 3 inteiro é uma camada e o 4 é uma camada. Beleza? Pegaram a diferença de camada para subnível? Então, quando eu estou falando de camada de valência, eu estou pegando aquela camada que é maior, aquela camada que é mais externa. E quando eu estou falando de subnível mais energético, eu estou falando do subnível que vem por último na distribuição eletrônica. Se ele vem por último, logo, ele é o que é mais energético, ele é aquele que tem mais energia. Na distribuição eletrônica, ele sempre vai ser esse último númerozinho aqui. Tem diferença de camada de valência para subnível mais energético, tá legal? Mesma coisa, ó. A camada de valência, nesse caso aqui, é a camada 6, que é aquela camada que tem um número mais alto. Mas o subnível mais energético é o 4F2. Esse é o subnível mais energético. Pita, para que eu vou usar isso? Você vai usar isso para quando for fazer distribuição eletrônica de íons, tá legal? Por enquanto, a gente está falando de distribuição eletrônica só de cátion, de elemento no estado fundamental. Mas quando a gente vai falando de distribuição eletrônica de cátion e de ânion, aí vai precisar saber essa diferença, tá bom? Camada de valência é aquela camada mais externa. E subnível mais energético é aquele que vem por último na distribuição eletrônica. Guardem isso daí. 2 quesitos importantes. Aí, nos casos do íon, os elétrons sempre vão ser adicionados ou retirados da camada de valência. Vamos lá. Um átomo no estado fundamental, ele não tem mais elétrons nem menos elétrons. O átomo no estado fundamental, ele tem aquela quantidade X de elétrons e acabou-se. Você vai fazer a distribuição eletrônica normal. Só que quando ele é um íon, ele vai ganhar elétrons a mais ou vai perder elétrons a menos. Beleza? Se ele for um ânion, ele vai estar ganhando elétrons. E se ele for um cátion, ele vai estar perdendo elétrons. Isso é natural. Só que esses elétrons que ele ganha e que ele perde não vão entrar ou vão sair de qualquer lugar. O que acontece? Esses elétrons que estão entrando ou saindo, eles sempre vão entrar ou sair da ou na camada de valência. Então, por natureza, você sempre vai querer colocar o elétron, quando ele é um ânion, naquele subnível que é mais energético. Ou então tirar o elétron daquele subnível mais energético. Mas você tem que procurar a camada de valência e aí sim adicionar ou retirar elétrons. Quer ver? Ó? A gente tem aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Esse círculo aqui tá no lugar errado, tá bom? Esse círculo era para ser no 4s2, mas eu acho que eu acabei errando aqui na edição. Por quê? Quero que vocês me digam, quem que é a camada de valência dessa distribuição aqui? Ó? Ignorem esse círculo. Quem que é a camada de valência dessa distribuição? 4s2. 4 é a camada de valência. Camada de valência, lembra? Aquela camada que é mais externa. 4, sim. Camada exato. 4 é a camada mais externa, tá legal? Agora, qual que é o subnível mais energético? O 3p6. Não, ignora o círculo. Vê a distribuição inteira. Continua aqui embaixo. Tá. O 3D10. 3D6. 3D6 é o subnível mais energético. Beleza, tem essa diferença. A ordem que está aqui é em ordem de energia. Então, aquele que está por último sempre é o mais energético. Mas aquele que tem um valor mais alto, o número inicial mais alto, é aquele que tem a maior camada de valência mais externa. Tá bom? Logo, o 4 é a camada de valência e o 3D6 é o subnível mais energético. Só que aqui é o átomo no estado fundamental. Quando ele está um cátion mais 2, significa o quê? Significa que ele está perdendo 2 elétrons. E aí eu pergunto para vocês, esses 2 elétrons, eles vão sair do subnível mais energético, que é o 3D6, ou vão sair da camada de valência, que é a camada 4? Eles vão sair da camada de valência, que é a camada 4, que é o mais Presta externo. atenção, camada de valência. Os elétrons sempre vão sair da camada de valência. Por que camada de valência? Porque, teoricamente, é a camada mais externa. Se ela é a camada mais externa, ela é aquela que vai estar sofrendo menos atração do núcleo. É aquela que o núcleo vai estar puxando com menos força. Então, se ela está mais longe do núcleo, quer dizer que ela vai ser puxada com menos força e o elétron vai poder sair ou entrar ali melhor. Entenderam? É por isso. Por isso que o elétron sempre vai sair ou entrar na camada de valência. E o 3D6, ele vai ficar aqui normal? Você não toca no 3D6. Você não toca nele. O 3D6 fica ali, na paz, tranquilão. Então, quando eu tenho o íon ferro mais 2, esses 2 elétrons que ele está perdendo, né, é um cátion bivalente, ele vai estar saindo da camada de valência, que são onde está esse 4s2.
esse 4s2, que é a camada de valência, vai estar perdendo 2 elétrons. Logo, a distribuição eletrônica final fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Tá legal? Exatamente isso. Agora, eu vou fazer um outro exemplo aqui. Pita, Vamos rapidinho. supor... A gente pediu para explicar de novo. Não, relaxa, vou continuar aqui. Leandro, você tá com a mão levantada, você quer fazer alguma pergunta antes de continuar? Era a pergunta da camada de valência pré-externa, mas você já me respondeu e eu queria fazer uma pergunta para me sentir inteligente. Desculpa, vou abaixar não. Tá bom, Leandro, relaxa. Agora, vamos supor que eu estou trabalhando com o ferro, tá bom? Na real, não. Eu quero estar trabalhando com o... Deixa eu ver. O carbono menos 4. Suponha-se que o carbono... Ah, não, calma. O carbono é muito baixo também. Vamos fazer com o ferro mesmo? Só para fazer? Foda-se. Vou pegar o ferro. Suponho que eu esteja falando com o ferro menos 3. Ferro menos 3. Tá legal? Esse é o ferro. Ferro menos 3. Agora, vamos fazer a distribuição eletrônica do ferro. A gente já fez antes. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Essa é a distribuição eletrônica certinha do ferro. Ele tem 26 elétrons no estado fundamental, então eu vou fazer isso daqui. Sempre que eu estiver trabalhando com íons, eu vou fazer o primeiro passo, fazer a distribuição eletrônica no estado fundamental. Depois que eu já tiver feito a distribuição eletrônica, aí sim eu vou adicionar ou retirar elétrons. Qual que é a camada de valência aqui, nesse caso? Quem que é a camada de valência? 4D2. É o 4. É o 4. Esse aqui é a camada de valência. Subnível mais energético, logo, é o 3d6, que é aquele que vem por último, certo? Esse aqui é o subnível mais energético. O ferro, ele está ganhando ou está perdendo 3 elétrons? Ele está ganhando 3 elétrons. Está ganhando. Não é porque ele tem menos que ele está ganhando. Ele tem menos, esse é o sinal dele, quer dizer que ele está negativo. Quando ele está negativo, quer dizer que ele tem mais elétrons que prótons. Logo, ele tem 3 elétrons a mais que os prótons. Então, ele está ganhando 3 elétrons. Se tivesse aqui o ferro, como estava antes, ferro mais 2, aí ele estaria perdendo 2 elétrons, porque ele tá positivo. Ele tem 2 prótons a mais que a quantidade de elétrons, tá legal? Então, não confunda isso daqui. Esse menos não quer dizer que ele está perdendo elétron, quer dizer que é a carga negativa dele. Não, negativo ganha elétron, positivo perde elétron. Tá legal? Quem tem menos está ganhando porque quer dizer que ele está ficando mais negativo. Está ganhando mais elétron, está ficando mais negativo porque o elétron é negativo. Quando tem mais, é porque ele está perdendo elétrons porque ele está ficando mais positivo. Esse menos não tem nada a ver com a quantidade de elétrons. Esse menos tem a ver com a carga dele, com a carga do átomo, tá legal? Para que serve o subnível mais energético? Para você saber quem é o subnível mais energético. Não tem uma utilidade, mas você vai usar esse subnível mais energético para colocar nas colunas da tabela periódica também depois. Vocês vão ver depois, é bem útil, tá legal? Só que aí, tá bom, o 4 é a camada de valência. Ou seja, 4 é aquela camada que é mais externa. Só que, vamos lá. Depois do 3D10, quem que viria na continuação aqui? Depois do 3D10 vem quem? Subnível. Vocês lembram? 4p6. 4p6. Então vem um 4p. Depois do 3D10, vem imediatamente o 4p. Isso aqui eu decorei porque eu fiz bastante já. Vocês vão decorar depois também. Mas, por enquanto, é importante só vocês entenderem aquela coluninha. E ele está ganhando ou está perdendo elétrons? Está ganhando, né? Eu já falei isso. Está ganhando 3 elétrons. Logo, como a camada de valência dele, o subnível 4s2, já está cheio, eu vou para o próximo subnível dele. O próximo subnível é o 4p. Daquela mesma camada. O próximo subnível daquela mesma camada é o 4p. Logo, esses 3 elétrons que ele está ganhando vão vir aqui. Vai ficar 4p3. Então, se tivesse o ferro, um ânion, perdendo 3 elétrons, esses 3 elétrons iam para a camada de valência. Não importa o subnível. O subnível tem que ser o subnível que não estiver cheio. Mas é para a camada 4, a camada de valência. Tá legal? Entenderam, pessoal?
Beleza? Não vou retomar muito essa parte, porque a gente não tem tanto tempo assim para ficar brincando, tá bom? Qualquer dúvida, vocês façam a listinha número 1, que eu já coloquei nos slides. Eu já coloquei na aula para vocês terem irem exercitando essa parte. A Bianca perguntou que não pode colocar no D6. Eu não posso colocar no D6. Por que eu não posso colocar no D6? Porque o D6 não é a camada de valência. O elétron ele tem que entrar ou sair da camada de valência. Pode acontecer de subnível mais energético ser a camada de valência? Pode. Por exemplo, se a distribuição eletrônica terminasse aqui no 3p6, o 3p6 seria o subnível mais energético e também seria a camada de valência. O 3 seria a camada de valência. Só que não termina no 3d6. Logo, o 3d6 é o subnível mais energético e o 4 é a camada de valência. Eu sempre tenho que colocar ou tirar da camada de valência. A gente pode pensar em camada e subcamada? Sim, mesma coisa. Subnível é a mesma coisa que subcamada e camada é a mesma coisa que nível. Tá bom? Vamos continuar aqui então. Vamos lá. Faça o exercício da lista que eu mandei, principalmente a última questão, que é bastante distribuição eletrônica, e tirem as dúvidas depois comigo, tá bom? Ou então com o monitor, ou com o plano, não faz. Ô, Pira, rapidão, você só pode voltar naquele do ferro, só para eu tirar print, por favor. Aqui? Só para eu ver toda a distribuição eletrônica. Ah, tá, obrigado, desculpa, qualquer coisa. Pronto, vamos lá. Agora, nessa aula de hoje, que provavelmente a gente não vai conseguir terminar hoje também, mas eu já esperava isso, então fiquem tranquilos. A gente vai ver fundamentos clássicos e modernos da química. Essa aula 3, a gente já começou a distribuição eletrônica, vai ver teoria atômica de Dalton, a lei de Lavoisier, a lei de Proust e massa atômica, molecular e massa molar. Na apostila, a aula 3 está na página 118 até a página 121. Beleza, guys? Chama no probleminha. Chama. Vem vindo. Vem comigo. Teoria atômica de Dalton. Quando a gente estava estudando o modelo atômico de Dalton, a gente descobriu o quê? O Dalton, que era um cara sem criatividade nenhuma, só sabia copiar o Leucipto e o Demócrito lá da Grécia Antiga, o Dalton pegou e falou que o átomo era uma esfera neutra, indivisível, maciça, indestrutível, igual a uma bola de bilhar. Na época lá de Dalton, ele jogava muita sinuca, né? Então ele falou, pô, essa bola de sinuca aqui, essa bola de bilhar, parece exatamente o átomo, igualzinho. Aí os caras falaram, caralho, Dalton, o que você tá fumando, velho? O Dalton gerou aí uma discórdia no mundo. Mas tudo bem. O que ele queria dizer na sua teoria atômica como um todo? Ele queria falar que todas as substâncias químicas são feitas por átomos. Tudo que você vê, que você toca, é feito por átomo. E o que não é feito por átomo, Pita? O vácuo. O vácuo, onde não tem nada, é a única coisa que não é feita por átomo. Tudo o resto é feito por átomo. Tá bom? E as substâncias simples, que foi aquilo que a gente já comentou, substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico, e substâncias compostas são formadas por átomos de 2 ou mais elementos químicos diferentes, que vão se combinar uma mesma proporção de sempre, mas essa proporção tem uma coisa a ver com outra pessoa. E basicamente foi isso. Ele disse isso. O Dalton chegou lá e falou isso. Aí, para você exemplificar, você lembra daquele episódio de Um Incrível Mundo de Gumball, que o Gumball e o Darwin estão na natureza, e o Gumball dá maior discurso falando que existe o ciclo da vida, e todas as coisas são feitas por ciclos, que são feitos por ciclos pequenos, que são feitos por ciclos menores ainda? É a mesma coisa de Dalton, velho. Exatamente isso que Dalton falava. Ele falava que tudo é feito por ciclos menores, que tem ciclos menores, girando em torno de ciclos menores. O átomo que ele deu não foi esse aqui, né? Não é esse átomozinho aqui. Óbvio que é a bola de bilhar. Mas o Incrível Mundo de Gumball fala basicamente o que é a teoria atômica de Dalton. A teoria é a mesma, beleza? Só o modelo atômico é diferente. Mas, por exemplo, todas as reações químicas sempre vão ser combinações, recombinações, rearranjos de átomos. Já que tudo é feito por átomo, o que vai diferenciar eu de uma geladeira? Por que eu não sou igual a uma geladeira, se a gente é feito pela mesma coisa? A gente é feito por átomo também, ué? Primeira coisa, são átomos diferentes. Segunda coisa, a forma como os átomos se organizam são diferentes. E é isso que o Dalton vai dizer. E foi isso que Gumball viajou. O Gumball achou que tudo fosse igual porque tudo é feito por átomos. Mas na verdade não. Beleza? Professor, afinal, o mundo é esférico ou espiral? Boa pergunta, Luminar. É uma ótima pergunta. Contenção de células, temos células na geladeira. Geladeira não. Sim, é um dos exemplos também, Alisson. Faz sentido. Vamos lá.
Essa é a primeira, a lei de Dalton é isso aqui só. Suave, só tem que saber que tudo é feito por átomos. Se alguém, o que foi a lei de Dalton? Tudo é feito por átomos. É isso, não tem mais nada. Agora, a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação de massas. O que a lei de conservação de massas fala? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É aquele grande ditado, nada se cria, se perde, tudo se transforma. Que coisa que parece em grupo de WhatsApp de vó, tá ligado? Que vai mandar esses com lobinho de fundo. Exatamente isso, não tem mais nada. Então, o Lavoisier vai falar exatamente isso, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo vai se recombinando a fim de que você não vai ter nunca uma perda de átomos. Os átomos sempre vão se transformando em outros e se organizando e indo para outros locais e tal. Tá legal? Mas aí, basicamente, a gente vai ter um exemplo mais didático aqui da lei de Lavoisier. O que seria isso? É a lei de conservação das massas, que basicamente vai dizer, se eu tenho 40 gramas nos reagentes, eu tenho que ter 40 gramas nos produtos. Eu não tenho como ter 40 gramas nos reagentes e não ter 40 gramas nos produtos. Porque tudo que está nos reagentes tem que estar nos produtos. Pita, mas vai ter perda, não vai ter pureza, vai ter falha de porcentagem. Sim, óbvio que tem que levar tudo isso em consideração, né? Essas perdas minúsculas e tal. Mas supondo que você não tenha perdas, que já é uma coisa mais da natureza do ser humano, vai ter que ter perda de algum jeito, tudo que está nos reagentes tem que estar no produto em massa. Aqui eu botei um exemplo, ó. Eu tenho 24 gramas de magnésio juntando com 16 gramas de oxigênio. Eu tenho como ter 60 gramas de óxido de magnésio? Não tenho como. De onde é que vai sair essa massa? Essa massa de magnésio aí vai sair de onde, se eu não tiver nos reagentes? Óbvio, 24 mais 16 é igual a 40. Então, tudo que eu tenho nos reagentes em massa, eu tenho nos produtos também. Então, vai ter essa conservação aí. Lei da conservação de massa. A massa dos reagentes sempre é conservada nos produtos. Gravem isso daí. Milena, pode falar. Então, é por isso que, tipo, os professores de química, eles falam que é importante colocar o estado em que a matéria tá, porque às vezes quando tá em gasoso a gente acha que sumiu, mas na verdade ele não sumiu, ele está em forma de gás. Exatamente. Esse é um ótimo jeito de colocar isso em questão aí. Às vezes, era o exemplo que eu tinha aqui, mas não vai dar tempo de passar o vídeo agora. O vídeo era esse videozinho aqui, mas por algum motivo, por falta de tempo, eu não vou conseguir passar esse vídeo para vocês. Mas eu posso mandar o link do vídeo depois na aula, posso botar para todo mundo. Mas o que acontece? É um experimento que os caras fazem, que é basicamente eles colocam vinagre, bicarbonato de sódio e acetato de sódio, e água. Não, calma. Não. Eles botam vinagre e bicarbonato de sódio. Você pega um vasinho ali, bota vinagre, bicarbonato de sódio e cobre com um balão. Você vai cobrir com um balão. Vai cobrir com o balão. O que vai acontecer? O vinagre, junto com o bicarbonato de sódio, vai ficar liberando gás. Liberando muito gás carbônico. Você está vendo aqui nos produtos. Esse gás carbônico que ele vai liberando vai encher o balão. O balão vai aumentar muito de volume. O balão vai ficar cheio. Só que a massa de tudo não vai aumentar. A massa inicial que eu tinha com o vinagre e o bicarbonato de sódio ali nos reagentes e o balão ali vazio é a mesma massa que eu tiver depois que o bicarbonato de sódio e o vinagre interagirem, liberaram gás carbônico e encherem o balão. O que mudou? O volume mudou. O balão encheu, então o volume aumentou. Só que a massa aumentou também? Não. A massa continua a mesma. Porque eu não tive perda para o ambiente. Tudo que estava sendo evaporado estava entrando no balão. Então eu vou mandar esse link do vídeo para vocês depois, para vocês só darem uma olhada. É um vídeo bem rapidinho até. Eu só não vou mostrar agora, porque eu queria terminar esse excelente raciocínio aqui primeiro, tá legal? Mas alguém não entendeu essa questão de conservação de massa? Se eu tenho massa nos reagentes, eu tenho que ter massa igual nos produtos. Pita, mas e se não tiver? Se você não tiver a mesma massa, é porque alguma coisa se perdeu. Se faltou massa nos produtos, tem menos massa nos produtos, é porque alguma coisa perdeu para a atmosfera, alguma coisa não reagiu nos reagentes e acabou ficando lá nos reagentes. Ou então, se tem mais massa, é porque teve o ar da atmosfera interagiu com aquilo e trouxe mais massa para aquilo, tá bom? Mas, no geral, em um recipiente fechado, por exemplo, a massa nunca vai variar. Agora, em um recipiente aberto, pode ser que varie. Tá legal? Justamente por questão da atmosfera interagindo ali com gás, etc. Vamos para a próxima lei, que é a lei de Prost. Lei de Prost. O que é a lei de Prost? A lei de Prost é a lei das proporções. Pita, é muito nome de lei, eu não vou decorar. Lembra que Prost
proporções. Prost, proporções. É isso. Você vai ver proporções, você vai lembrar de Prost. A lei de Prost é a lei das proporções constantes. Então, sempre que você pensar em Prost, você pensa em proporção. O que é proporção, Pita? O Prost, ele viu as reações químicas e ele percebeu que sempre, para ter um determinado produto, eu tenho que ter uma quantidade de reagentes iguais. Se eu quiser ter uma molécula de um produto, eu tenho que ter uma molécula de uma substância nos reagentes, juntando com outra molécula para dar esse produto final. Se eu tiver 2 e eu tiver 1 e quiser obter 2, eu não vou conseguir. Ficou abstrato, mas vamos usar um exemplo bem fácil agora. Vocês já foram no Mercadão Municipal de São Paulo, comeram um sanduíche de mortadela? Aquela mortadela caprichada com queijo? Nossa, até salivei aqui. Já comi cachorro-quente com purê. Muito bom. Esse cachorro-quente com purê não dá, mas vamos lá. O que acontece? Para fazer um pão com mortadela, sanduíche de mortadela, eu preciso, vamos supor, uma mortadela, um pão e um queijo. Vamos supor que essa mortadela, esse pão e o queijo são os reagentes da nossa equação. Tá legal? Fazer uma equação química aqui. A mortadela, o pão e o queijo são os nossos reagentes. E o sanduíche de mortadela é o nosso produto final. É o que a gente quer obter. Então, vou ter mortadela, pão e queijo como reagente e o pão como produto. De acordo com a lei de Lavoisier, a massa desses 3 somadas tem que ser igual à massa do sanduíche. A não ser que tenha caído alguma migalha no chão, caiu alguma coisa, e aí você deixou cair um pedaço do pão e aí a massa ficou menor. Mas se você não perder nada, a massa desses 3 somados tem que ser igual à massa do sanduíche final. Tá legal? Deu pra pegar isso daqui? Foca aqui. Esquece o cachorro quente. Ó, a massa deles tem que ser igual. A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Só que na lei de Prost, ele já não vai analisar muito bem a massa. Ele vai analisar principalmente a proporção com que as coisas acontecem. Eu preciso de uma mortadela e um pão e um queijo para ter um sanduíche completo. Ou seja, eu preciso de um para ter um. Tá legal? Isso é uma proporção. Proporção de 1 para 1 para 1 para 1. Agora, se eu quiser ter 2 sanduíches, eu vou precisar de 2 mortadelas, 2 pães e 2 queijos. A proporção mudou, Pita? A proporção não mudou. Se eu fizer a proporção bonitinha, vai ficar 2 para 2 para 2 para 2. Aí eu vou simplificar, que vai ficar 1 para 1 para 1 para 1, a mesma coisa. Se eu quiser ter um sanduíche, eu preciso ter um de cada. Agora eu pergunto para vocês. Tem como eu fazer 3 sanduíches de mortadela? Se eu tiver 3 mortadelas, 2 pães e 2 queijos? Eu tenho como fazer isso? Eu tenho como fazer 3 sanduíches se eu tiver 3 mortadelas, mas só 2 pães e 2 queijos? Não. Não tenho, né? A proporção é 1 para 1 para 1 para 1. A quantidade tem que ser igual em todos. Tem que ser de 1 para 1 para 1. Ou seja, se eu tiver uma quantidade diferente de 1, eu vou conseguir aquilo que eu tiver no máximo do outro. Isso aí já interfere com o reagente limitante e reagente em excesso, que a gente vai ver depois. Mas, no geral, eu não consigo. Só consigo fazer aquilo que eu tenho. E na química é a mesma coisa. Vamos lá. Eu vou dar aqui o exemplo da molécula de água. A molécula de água, se eu vier aqui na lei de Dalton, é aqui, ó. Cada moléculazinha dessa daqui é uma molécula de água. Esse círculo vermelho maior é um átomo de oxigênio, e esses círculos brancos menores são átomos de hidrogênio. Ou seja, para eu ter uma molécula de água, eu preciso de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, se eu quiser ter 2 moléculas de água, eu preciso de quantos de oxigênio e quantos de hidrogênio? Se eu quiser ter 2 moléculas de água. Vai ser o 2H2O, não é? São 2H2O, que são 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Exatamente, Alisson. 4O e 2H. Não, é o contrário. São 2O e 4H. Porque é um átomo de oxigênio para 2 átomos de hidrogênio. E, Pita, essa molécula de água vai mudar? Vai existir molécula de água que tem 2 oxigênios? H2O2? H2O2 é uma molécula, mas é uma molécula de outra coisa. Já não é água. H2O2 é peróxido de hidrogênio. Molécula de água, H2O, é só H2O. Eu posso ter diferentes proporções disso, mas eu sempre vou ter
2 hidrogênios para 1 oxigênio. Essa proporção de 2 para 1 é sempre a mesma. Se eu mudar essa proporção, colocar 3 hidrogênios e 1 oxigênio, eu estou mudando a proporção completamente e eu estou alterando a molécula. A molécula está sendo outra molécula, já não é mais molécula de água. Então, na química, o Prost percebeu isso. O Prost percebeu que tudo tem essas proporções iguais. Tudo sempre vai ter a mesma proporção. Toda reação química, para eu ter o mesmo produto, eu preciso das mesmas proporções de reagentes. É isso que o Prost vai falar. Então, sempre que vocês quiserem saber quanto de reagente eu estou usando, preste atenção nas proporções com que ele ocorre normalmente. Se você prestar atenção nessa proporção, você vai ver o que está sendo usado, o que está sendo produzido, e assim por diante, tá legal? Aí, o que acontece? Eu queria terminar com vocês massa atômica molecular, mas isso aqui vai ficar para a próxima aula, essa parte finalzinha aqui. Mas, o que eu quero que vocês façam já? Eu já passei aqui a lista de exercícios que eu mandei na última aula, tá no site, tá legal? A listinha tá no site. Eu quero que vocês dêem uma olhada naquela lista de novo, que é tipo uma revisão que a gente viu até agora. E o caderno de exercícios, eu vou passar para vocês a questão 161, da página 161 até a página 163. Aí são as questões 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4 e 6 do capítulo 6. Aqui tá bonitinho. Do caderno de exercícios, eu quero que vocês façam o capítulo 5, a questão 1, 2 e 5, e o capítulo 6, questão 1, 2, 3, 4 e 6. E da apostila capa 1, eu quero que vocês façam na página 119 as questões 1 e 2. Tá legal? Para vocês exatamente exercitarem essa parte melhor. Vai ter questão que vai pedir para você fazer cálculo com massa molar, com massa atômica, essas questões você pula. Eu quero que vocês tentem fazer para vocês sentirem dúvidas, para na próxima aula, quando eu estiver falando de massa atômica e massa molecular, vocês entenderem o que eu estou falando, tá bom? É importante isso. Pita, mas eu vou fazer, eu não entendi nada, eu não estou entendendo nada que você está falando, Pita, não tem como, não dá. Relaxa, vai com calma. Algumas questões você não vai conseguir fazer mesmo. Mas tentem fazer só pelo que vocês aprenderam hoje, para vocês exercitarem um pouquinho, tá legal? E aí, eu vou vir aqui no Google para mostrar uma coisa específica para vocês. Espera aí. Eu quero lei das proporções constantes. Vou ver esse minutinho final. Só para isso daqui, ó. Olha só. Isso aqui, essa tabelinha foi feita com base na lei de Proust. Vocês conseguem ver essa tabela que está aqui? Dá para enxergar os dados? Talvez seja muito pequeno. Boa. Deixa eu só dar um zoomzinho aqui, só para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Pronto, agora está melhor. Essa proporção foi feita com base na lei de Proust e também junto com a lei de Lavoisier. O que eu tenho? A massa de água, ela tem 4,5 gramas. Toda molécula de água vai ter massa de 4,5 gramas. Isso aí, grama, a gente vai trabalhar depois, né? Mas quero que vocês entendam. 4,5 gramas. Desses 4,5, 0,5 gramas são de hidrogênio e 4 gramas são de oxigênio. Ou seja, se você parar para ver a proporção, eu sempre vou ter 8 vezes a massa de oxigênio em relação à massa de hidrogênio. Eu tenho 8 vezes sempre essa relação de massa de oxigênio para massa de hidrogênio. Podem perceber? Aqui, ó, quando eu tenho 8 gramas de oxigênio, eu tenho 1 grama de hidrogênio. Quando eu tenho 16 gramas de oxigênio, eu tenho 2 gramas de hidrogênio. Conseguem ver essa proporção? Tá ficando visível? Então, essa proporção faz parte da lei de Proust. Essa proporção que eles fazem por quantidade de átomos, ele consegue fazer com a massa também. Essa massa vai ser uma proporção constante da mesma forma. E se você parar para pensar, a relação com a massa do produto final sempre vai ser a mesma também, ó. Em relação da molécula de água para a massa de hidrogênio, eu vou ter 9 vezes. Aí 4,5 dividido por 9, 0,5. 9 dividido por 9, 1. 18 dividido por 9, 2. Em relação à massa de oxigênio, vai ser um pouco diferente. Perdão. Mas a proporção sempre vai ser a mesma. Então, prestem atenção nessas proporções gerais. Tanto de número de átomos, como de quantidade de massa também. Tá legal? Milena, pode fazer pergunta. Não é pergunta não, é que a Beatriz Marques, ela falou uma coisa no chat que eu achei genial, que na verdade ela perguntou se era por isso que tinha tanta regra de 3 na química. Eu achei muito genial. Eu acabei pulando isso daí, mas é exatamente isso. Na química você vai usar muito a regra de 3, principalmente em estequiometria, porque as proporções são sempre constantes. Toda proporção que você quiser obter a mesma quantidade de resultado final, você vai ter que manter a mesma proporção. Se você quiser fazer um bolo,
independente do tamanho do bolo, você vai usar os mesmos ingredientes. Só que vai ser a proporção que você vai usar. Você não vai meter a louca e meter 2 litros de leite para fazer um pudim, por exemplo. Um pudim pequeno. Você vai ter que fazer um pudim conforme a proporção de leite. Tá legal? Deu para entender mais ou menos agora a pegada? Sim, química é genial. Na próxima aula, então, a gente vai começar a conversar sobre conta, que vai ficar um pouco mais chato. Por que conta? Que a gente vai começar a contar a partir de mol e massa molar, que isso aqui é uma coisa que pega mais, tá legal? Pega um pouco mais, mas não quer dizer que vai te matar. Você vai pegar um pouquinho mais. Ficar um pouco mais pesado. Mas, no geral, química é só isso. O que a gente viu até agora é química. A partir de agora, a gente vai só aplicar o que a gente já viu nessas 3 últimas aulas em conceitos diferentes. Tá bom? E muitos me perguntaram na última aula como é que eu transformo U para grama. Lembra que U é a unidade de massa molar? U a gente vai aprender a transformar em grama a partir da constante de Avogadro. Então, se vocês virem isso nos exercícios, já fiquem tranquilos. Porque vai ter muita questão de grama e U, porque vai estar fazendo essas transformações. Mas não, relaxa que a gente vai aprender na próxima aula. Tá bom? Então é isso, pessoal. O próximo que você já tá aí? Eu acho que tá. Pita, Acho que é a Amanda, né? Não. Não, é o Zambelão agora, porque eles trocaram as aulas. Ah, sim. Bom, beleza. Pita, rapidinho. A Lumiar tinha perguntado que se ela quiser uma reação e não tiver a quantidade certa, não vai reagir, no caso, por causa do... Então, ele vai reagir, mas você não vai obter a quantidade que você quer. Isso aí também faz parte do nosso conteúdo depois com reagente limitante e reagente em excesso. Por exemplo, aqui, ó, no exemplo do sanduíche, se eu tiver 3 mortadelas, 2 pães e 2 queijos, eu consigo fazer sanduíche com mortadela ainda? Eu posso fazer algum? Luiz, tá aí? Oi, pode. Sim. Eu consigo, né? Eu consigo fazer 2. Só que vai ficar sobrando uma mortadela. Quer dizer que só porque eu não usei a proporção certa, quer dizer que eu não vou obter resultado nenhum? Não quer dizer isso. Quer dizer que você não vai obter o resultado que você espera. Você vai obter aquele resultado que você consegue. Tá bom? Ok, acho que respondeu a dúvida dela também. Então, eu não vou tomar mais o tempo de vocês. Enquanto o próximo professor não chega, eu vou só dar um tempo mesmo. Oi. Ah, já chegou. Beleza, então. É isso, pessoal. A gente se vê semana que vem. Beijão. Boa aula pra vocês.